Se você sente que está atrasado na própria vida porque ainda não encontrou seu propósito, respira comigo por um instante. Essa pressão é um dos grandes ruídos do nosso tempo. A ideia de propósito virou uma espécie de exame permanente, como se existisse uma única resposta certa, escondida em algum lugar, e você precisasse descobri-la antes de começar a viver. Mas propósito não é um tesouro enterrado. Propósito é uma direção construída, lapidada e sustentada com o tempo. E aqui entra algo que os filósofos antigos e a filosofia budista concordariam, mesmo vindo de tradições diferentes. Você não encontra sentido apenas procurando fora. Você encontra sentido quando aprende a olhar para dentro, com honestidade e, ao mesmo tempo, volta para o mundo com ação concreta. O caminho do meio é exatamente isso. Nem fuga para um ideal perfeito e inalcançável, nem rendição ao automático e ao cansaço. Uma direção possível, humana e contínua. Hoje, eu quero te guiar por perguntas para te ajudar a se organizar. Perguntas que funcionam como lanternas. E para cada pergunta, eu vou te orientar sobre como responder com profundidade, usando 3 ferramentas ao mesmo tempo. A filosofia antiga, que fala de virtude, caráter e vida boa. O budismo, que fala de atenção, sofrimento, apego e clareza interior. E a neurociência, que explica como motivação, valor e decisão realmente funcionam no cérebro. Se você veio buscando um propósito perfeito, eu vou te oferecer algo mais útil. Um propósito praticável. E se você sente medo de escolher errado, eu vou te lembrar de uma coisa. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a decisão de caminhar mesmo com o medo sentado no banco do passageiro. Primeira pergunta. O que eu faço que me deixa mais vivo? Essa pergunta separa prazer de sentido. A neurociência ajuda aqui porque o cérebro tem recompensas rápidas e recompensas profundas. Prazer imediato costuma vir do que é novo, fácil, estimulante. Sentido costuma vir do que exige esforço, mas entrega uma sensação de coerência depois. É aquela diferença entre comer algo só porque dá vontade e se alimentar de um jeito que te sustenta. Entre rolar o feed e terminar algo que importa. Para responder, pense em 3 momentos recentes em que você terminou uma atividade e sentiu uma calma boa. Não euforia. Uma calma. Um silêncio interno. Algo como eu fiz o que precisava ser feito. Esses momentos são pistas. Eles revelam o tipo de desafio que te organiza por dentro. No budismo, isso se aproxima de observar a qualidade da mente depois da ação. A mente ficou mais leve ou mais agitada. Ficou mais clara ou mais confusa. O caminho do meio não te pede para abandonar o prazer, mas te pede para não confundir prazer com direção. O propósito costuma morar onde existe clareza depois, mesmo que tenha havido esforço durante. Segunda pergunta. Que tipo de sofrimento eu aceito enfrentar sem me destruir? Essa é uma pergunta madura. Porque toda vida com propósito inclui esforço. Não existe propósito sem custo. Existe apenas custo sem propósito quando você sofre por coisas que não escolheu. A neurociência mostra que motivação sustentada depende de valor. O cérebro tolera esforço quando entende por quê. Quando você atribui valor, a dor vira parte do caminho. Quando você não atribui valor, a mesma dor vira peso insuportável. Por isso, 2 pessoas podem fazer a mesma coisa e uma sentir realização e a outra sentir vazio. Responda lembrando de dificuldades que você já enfrentou e suportou. Não porque eram agradáveis, mas porque você acreditava no que estava fazendo. Talvez você tenha estudado para algo difícil. Talvez tenha cuidado de alguém. Talvez tenha construído um projeto. Qual foi o tipo de sofrimento que, no final, te fortaleceu em vez de te apagar? Essa é uma pista do seu propósito, porque propósito não é apenas o que você ama. É o que você está disposto a sustentar. Os estoicos falavam disso como disciplina e fortaleza. O budismo fala disso como perseverança e caminho. Em ambos, existe uma ideia comum. A vida é impermanente, e a mente que busca só conforto se torna frágil. Propósito fortalece porque dá estrutura ao esforço. Terceira pergunta. Quais valores eu não negocio? Aqui entramos em caráter. Aristóteles diria que a vida boa não é uma sensação, é uma prática. Virtude é o que você repete. E propósito não é só um trabalho, é uma forma de ser.
Neurociência de novo. O cérebro constrói identidade a partir do que você repete com consistência. Quanto mais você age alinhado a um valor, mais esse valor vira automático. E quanto mais você age contra um valor, mais você sente conflito interno, porque a mente percebe incoerência. Para responder, lembre de momentos em que você tomou uma decisão certa, mesmo sendo difícil. O que estava protegido ali? Honestidade, lealdade, justiça, cuidado, liberdade, conhecimento, beleza, utilidade, responsabilidade. Não importa o nome exato, importa o núcleo. Escreva 3 valores que, quando você trai, você perde o respeito por si mesmo. No budismo, isso se conecta ao viver com intenção correta, ação correta, meio de vida correto. Não como moralismo, mas como caminho de redução do sofrimento. Quando você vive em contradição com o que considera correto, a mente se agita. Quando vive com coerência, a mente aquieta. 4ª pergunta. Que problemas eu me importo em resolver mesmo quando estou cansado? Essa pergunta é ouro para propósito e carreira. Porque o mundo está cheio de demandas, mas poucas dessas demandas acendem algo em você. A neurociência mostra que a atenção vai para o que é saliente e também para o que é significativo. Algumas pessoas se importam com educação, outras com saúde, outras com organização, outras com arte, outras com justiça social, outras com empreender e criar coisas do zero. O que você percebe no mundo e pensa isso poderia ser melhor. Para responder, pense em reclamações recorrentes que você faz, mas com um detalhe. Há reclamações vazias e há reclamações com energia. Reclamação com energia é aquela que vem com uma vontade de agir. Quando você vê algo errado e pensa eu queria ajudar nisso de algum jeito. Seu propósito costuma estar perto das dores que você não consegue ignorar. O budismo te orientaria a observar compaixão e apego. Se o que te move é somente raiva, isso te consome. Se o que te move é compaixão lúcida, isso te sustenta. O caminho do meio é transformar seu incômodo em serviço, sem número virar mártir e sem virar indiferente. 5ª pergunta. Em que eu aprendo mais rápido e fico melhor com prática? Aqui sai um mito moderno que destrói muita gente. O mito do talento como destino. O propósito não depende de você nascer pronto. Ele depende de você escolher um caminho de desenvolvimento. Neurociência novamente. O cérebro é plástico. Ele aprende, ele muda, ele melhora com repetição deliberada. Quando você entra em um ciclo de aprendizado e progresso, o cérebro reforça a motivação. Porque existe evidência de avanço. Responda com honestidade. Em quais atividades você percebe melhora com prática e sente prazer no aperfeiçoamento? Escrever, ensinar, organizar, analisar, cuidar, criar, vender, liderar, investigar, ouvir, projetar. Quando você se vê ficando melhor e isso te dá energia, você está perto de um eixo de propósito. Aristóteles chamaria isso de excelência como hábito. O budismo chamaria de prática e caminho. Não é sobre um momento de inspiração. É sobre um caminho em que você se torna alguém. 6ª pergunta. O que eu faria por 30 dias se eu soubesse que não preciso acertar de primeira? Essa pergunta combate o medo de errar. O perfeccionismo é um dos maiores ladrões de propósito. Porque ele pede certeza antes do passo. Só que a vida só dá clareza depois do passo. Neurociência explica que decisão complexa precisa de experiência. O cérebro não consegue simular completamente um futuro que você nunca viveu. Você pode pensar, planejar, imaginar. Mas propósito se revela no contato com a realidade. O que dá energia. O que drena. O que você aguenta. O que você quer repetir. Responda escolhendo uma experiência pequena e real. Algo que você consegue testar por 30 dias. Um projeto. Um curso. Um voluntariado. Um conteúdo semanal. Um serviço piloto. Uma rotina de estudo. Não é para ser perfeito. É para ser informativo. O objetivo é coletar dados sobre você mesmo. O budismo chamaria isso de experimentar com atenção plena. A prática é observar sem julgamento excessivo. Fazer, observar, ajustar.
O caminho do meio é o caminho do ajuste constante. 7ª pergunta. O que eu quero oferecer ao mundo que não depende de aplauso? Aqui entramos no ponto delicado. Hoje muita gente confunde propósito com validação. Se ninguém curte, parece que não vale. Se ninguém reconhece, parece que não existe. A neurociência mostra que a aprovação social é um reforçador poderoso, mas ela também mostra que depender exclusivamente desse reforço cria ansiedade, e ansiedade corrói a continuidade. Você fica refém do retorno imediato. Para responder, pergunte-se o que você faria mesmo que fosse silencioso, mesmo que poucas pessoas vissem, mesmo que o retorno demorasse. O que você quer construir como contribuição? Talvez seja educar, talvez seja acolher, talvez seja criar beleza, talvez seja organizar caos, talvez seja curar, talvez seja vender algo que melhora a vida de alguém. Propósito verdadeiro aguenta silêncio por um tempo. Os estoicos diriam para focar no que depende de você, que é sua intenção e sua ação. O budismo diria para observar o apego ao resultado. Faça o que é correto e necessário, com atenção, e solte o controle do aplauso. 8ª pergunta. Quando eu me sinto em casa dentro de mim? Essa é a pergunta do olhar para dentro. E aqui entra forte o budismo. Propósito não é só uma função externa. É uma relação interna com a própria vida. O caminho do meio te convida a perceber se você está vivendo em guerra consigo mesmo. Para responder, feche os olhos e lembre de momentos em que você se sentiu alinhado. Não necessariamente feliz, mas alinhado. Como se não houvesse teatro. Como se você pudesse respirar sem inventar personagem. O que você estava fazendo? Com quem? Em que ambiente? Que ritmo? Que tipo de conversa? Que tipo de silêncio? Essas pistas mostram o seu tipo de vida e o seu tipo de propósito. Neurociência fala de coerência interna e redução de conflito. Quando você vive alinhado, há menos ruído mental. E quando há menos ruído, você tem energia para construir. 9ª pergunta. Qual é a menor versão do meu propósito que eu consigo começar hoje? Essa pergunta transforma propósito em prática. Porque propósito grande demais paralisa. Propósito pequeno o suficiente para começar cria movimento. E movimento cria clareza. Responda com algo executável. Um gesto mínimo. Uma rotina de foco. Um projeto de conteúdo. Um estudo diário. Um atendimento piloto. Uma conversa com alguém da área. Uma lista de habilidades para desenvolver. A ideia é sair da abstração. E aqui vai uma orientação prática final, como um exercício de consolidação. Escreva em uma frase o seu propósito provisório para os próximos 90 dias. Provisório é a palavra-chave. Exemplo. Eu quero desenvolver habilidade X para ajudar pessoas Y com problemas E de forma W. Não precisa estar bonito. Precisa ser verdadeiro. Depois escolha uma ação semanal que prove esse propósito no mundo. Porque o cérebro acredita no que você pratica, não apenas no que você declara. Agora, antes de concluir, uma observação essencial sobre fazer o que gosta e encontrar prazer no ofício. Prazer não vem só de gostar. Prazer vem de domínio. Vem de progresso. Vem de utilidade. Você começa motivado por curiosidade e sustenta com competência. A neurociência mostra que melhorar em algo é uma das fontes mais reais de satisfação. Então, se hoje você não sente prazer no ofício, talvez você não precise mudar de vida. Talvez precise criar um caminho de aprimoramento dentro do que já faz ou dentro de um caminho novo, mas com prática e paciência. Conclusão. Propósito não é uma resposta que cai do céu. É uma direção que nasce quando você une 3 coisas: coerência interna, contribuição externa e prática sustentada. A filosofia antiga te lembra que sentido tem a ver com virtude e caráter. O budismo te lembra que clareza nasce do olhar para dentro e do desapego ao excesso. A neurociência te lembra que motivação precisa de valor, de progresso e de um ambiente que favoreça foco. E se existe uma coisa que eu gostaria que você levasse daqui, é isso. Você não precisa ter tudo resolvido para começar. Você só precisa de coragem para dar o próximo passo verdadeiro. Para fechar,
Uma frase de Sêneca que conversa com esse momento. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Se você se conectou com esse conteúdo, siga o canal Filosofia na Prática. Comente aqui embaixo qual dessas perguntas mais mexeu com você hoje. Esse canal existe para trazer os conhecimentos antigos para a nossa realidade atual. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo ou amiga que está em busca de um propósito. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!